O Homem de Ferro é um dos personagens mais famosos da Marvel, principalmente nos últimos anos, com o MCU e o Robert Downey Jr., perdendo em popularidade apenas para o Homem-Aranha. Mas, apesar dessa fama, existem vários fatos desconhecidos e curiosidades sobre ele que muita gente desconhece. Sabendo disso, no vídeo de hoje eu trouxe 10 curiosidades sobre o Homem de Ferro que você não sabia. Então, sem enrolação, vamos começar com a primeira. Foi inspirado em alguém real. Stan Lee já declarou explicitamente que teve Howard Hughes em mente ao criar Tony Stark, se baseando em sua personalidade para fazer o herói da Marvel. Por exemplo, nas coletâneas Origins, Stan Lee disse claramente que modelou a aparência e parte da personalidade de Tony Stark em Howard Hughes. Abre aspas para Stan Lee: "Eu tinha Howard Hughes em mente quando criei Tony Stark. Hughes foi um dos homens mais coloridos do nosso tempo. Ele era inventor, aventureiro, mulherengo e, por fim, um louco." Curiosamente, o pai de Tony Stark nos quadrinhos, Howard Stark, também foi inspirado em Howard Hughes, não apenas no nome, mas no visual e no perfil do bilionário. Foi um desafio pessoal. O Homem de Ferro apareceu pela primeira vez em Tales of Suspense, número 39, de março de 1963. Nessa época, o clima nos Estados Unidos estava muito conturbado, porque havia uma forte oposição à Guerra do Vietnã, e por conta do auge da Guerra Fria, havia um sentimento crescente contra empresários ligados à indústria bélica. Stan Lee, ciente disso, quis criar um herói que reunisse justamente tudo que o público provavelmente mais odiaria. Um bilionário, dono de uma indústria de armas, playboy e ligado diretamente ao exército e à guerra. Seu objetivo era fazer o público amar e simpatizar com alguém com esse perfil. Mais pra frente, em algumas entrevistas, Stan Lee disse que queria provar que qualquer personagem, se bem escrito, poderia conquistar o público, mesmo que fosse o oposto do que as pessoas queriam na época. O Homem de Ferro é ateu. Matt Fraction, que é um escritor de várias histórias do Homem de Ferro, já afirmou em entrevistas que enxerga o personagem como ateu, colocando a ciência acima de tudo. Embora reconheça a existência de deuses e, em alguns casos, até tenha cruzado com algum deles, Tony Stark se recusa a acreditar neles, no sentido de ter fé. Inclusive, em Homem de Ferro de 2012, Tony nitidamente afirma que já se encontrou com deuses, mas ainda assim se recusa a acreditar neles. Já em She-Hulk número 18 de 2006, Tony Stark se descreve como um futurista. Foi expulso dos Vingadores. A saga Guerra das Armaduras, escrita por David McLean e publicada pela Marvel entre 1987 e 1988, apareceu principalmente nos quadrinhos do Homem de Ferro. Na época, a Marvel queria criar uma história que mostrasse Tony Stark como alguém mais complexo, não só um herói poderoso, mas também um empresário preocupado e até obsessivo com a segurança de suas criações. Por isso, nessa história, vemos Tony Stark encontrar evidências de que sua tecnologia está sendo usada em diversas armaduras e armas ao redor do mundo, não apenas por vilões, mas até mesmo por heróis, soldados, mercenários e governos estrangeiros. Ele fica obcecado com a ideia de que sua criação pode ser usada para o mal e causar uma catástrofe global. Decidindo agir sozinho para recuperar ou destruir qualquer armadura que utilize sua tecnologia sem autorização, não confiando em terceiros para lidar com isso, nem sequer nos Vingadores ou no governo. Depois, ele monta um plano para localizar e neutralizar todas as armaduras e equipamentos que usam sua tecnologia, seja roubada ou copiada. E ele ia fazer isso custe o que custar, agindo em vários momentos fora da lei e de maneira agressiva e perigosa, chegando a ferir pessoas inocentes e até destruir propriedades sem autorização. Para piorar, Tony começa a desconfiar e questionar outros heróis, o que causa um enorme conflito com outros membros dos Vingadores, que não concordam com seus métodos extremos, principalmente o Capitão América, que critica o Tony pela falta de transparência e por agir de forma unilateral. É adotado e tem um irmão. A história de Tony Stark muda para sempre em 2012, quando descobrimos que, na verdade, ele é adotado e possui um irmão, o verdadeiro filho biológico de Maria e Howard Stark. Tudo começou quando a Maria sofreu complicações graves na gravidez, recebendo a notícia de que o menino não sobreviveria ao nascimento. Isso fez com que Howard viajasse pelo mundo em busca de uma cura para seu filho ainda não nascido, encontrando um alienígena da raça Grace, chamado Gravador Hegeliano 451, que ofereceu ajuda aos Starks. Ele garantiria a sobrevivência do menino, mas queria algo em troca. 451 havia percebido o potencial da Terra e, para garantir que os humanos alcançassem seu ápice, pretendia inserir alguém na sociedade para acelerar seu crescimento tecnológico, no caso, Arno, modificando geneticamente o bebê no útero. Mas Howard descobriu uma alteração genética oculta, uma espécie de botão de desligar, que poderia ser ativado após a maturidade. Então, o Stark desenvolveu secretamente um mecanismo para neutralizar essa alteração e o injetou em Maria. Mas essa alteração feita por Howard mudaria para sempre a vida do Arno, que nasceu com uma doença degenerativa que o impedia de respirar sem auxílio de aparelhos, sendo mantido em um hospício sob cuidados médicos constantes. Com medo das consequências caso 451 descobrisse a interferência de Howard, os Starks decidiram manter
manter Arno escondido no hospício da Fundação Maria Stark e adotaram um filho saudável. Esse filho adotivo ficou conhecido como Tony Stark, que com o tempo se tornou o Homem de Ferro. Durante uma viagem espacial, 451 se encontrou com Tony, pensando que ele era o filho biológico de Howard. Então, o alienígena contou a Tony sobre sua suposta origem secreta e o forçou a pilotar o God Killer, uma armadura gigante que apenas o filho de Howard poderia comandar, devido às modificações genéticas. Mas, como Tony não conseguiu pilotar a armadura, 451 se suicida, e Tony voltou à Terra muito instigado e curioso, investigando o motivo do fracasso do plano, o que o levou a uma gravação antiga deixada para ele, na qual Howard explicava toda a verdade. Após isso, Tony visitou Arno no hospício da Fundação Stark e os dois irmãos finalmente se encontraram. Quando Tony conheceu Arno pela primeira vez, ele demonstrou uma atitude agradável, sem aparentar ressentimento contra ele ou seus pais, expressando o desejo de não viver preso ao passado, mas focar no futuro. Contudo, com o tempo, Arno revelou um lado mais sombrio, tornando-o mais convencido, egoísta e tomando atitudes cada vez mais autoritárias e perigosas, colocando em conflito com Tony Stark e outros heróis. No final da história, Tony envolveu Arno em sua armadura virtual, onde o colocou em um sono virtual profundo e infinito, uma espécie de Tsukuyomi infinito, já que lá ele vivia uma vida de herói amado, após derrotar a entidade da extinção. Já foi alcoólatra. O arco O Demônio na Garrafa foi publicado originalmente entre Homem de Ferro 120 e 128, de 1979 a 1980, sendo escrito por David McLean. Na história, Tony Stark enfrenta enormes pressões em todas as áreas de sua vida, desde sua vida pessoal até o trabalho, e no meio disso ele começa a usar o álcool como uma espécie de fuga para aliviar o estresse e a ansiedade. Embora em edições anteriores já houvesse indicações do consumo de álcool, foi em Demônio na Garrafa que o problema passou a ser tratado de forma explícita e recorrente na vida de Tony, sendo até incluído retroativamente como parte de seu passado, a ponto de seu pai Howard também ter sido retratado posteriormente como alcoólatra. Voltando para a história, Tony começa a perder o controle e se torna um alcoólatra, passando a sofrer crises, lapsos de memórias e falhas em sua vida pessoal e profissional. No final da saga, Tony reconhece sua dependência e decide enfrentar o problema, se afastando temporariamente de suas funções como Homem de Ferro para buscar tratamento. Já trabalhou no governo. Isso aconteceu na fase escrita por John Jackson Miller e depois foi continuada por outros roteiristas no início dos anos 2000, mais especificamente entre as edições Homem de Ferro Volume 3, número 73, de 2003, e Homem de Ferro Volume 3, número 85, de 2004. Dentro dessas histórias, os Estados Unidos estavam passando por uma série de crise militar e de segurança por conta do 11 de setembro, e o governo buscava uma figura capaz de modernizar a defesa do país com tecnologia de ponta. Já impressionado pela tecnologia que Stark forneceu por anos através das indústrias Starks, o governo norte-americano via em Tony Stark um aliado valioso, não só como fornecedor de armas, mas também como estrategista e gestor. Além disso, eles enxergavam em Tony uma pessoa com experiência no setor bélico, que já havia lidado com ameaças tecnológicas e extraterrestres que nenhum político comum saberia enfrentar. Com isso, o presidente dos Estados Unidos convida Tony para ocupar o cargo de secretário de defesa, uma função que, na vida real, equivale ao chefe do Pentágono, responsável por todas as forças armadas e políticas militares do país. No final da história, ele acaba deixando o cargo, e essa fase serviu como uma espécie de ensaio para a futura posição dele como diretor da SHIELD. Jarvis é uma pessoa real. Edwin Jarvis apareceu pela primeira vez em Tales of Suspense, número 59, em novembro de 1964, sendo o mordomo de Tony Stark e administrador da Mansão dos Vingadores. Jarvis começou sua carreira como boxeador e depois serviu o exército britânico durante a Segunda Guerra Mundial, atuando na Royal Air Force como piloto e oficial. Após o serviço militar, trabalhou em funções domésticas e de gestão, o que o levou a ser contratado por Howard e Maria Stark como mordomo da família. Stan Lee já declarou que pensou em Jarvis como o Alfred da Marvel, mas, diferente do Alfred da DC, que já serviu diretamente como espião e combatente, Jarvis sempre foi mais centrado na administração. Odeia o Tolkien. Em Homem de Ferro Volume 5, número 4 de 2013, escrita por Kieron Gillen, Tony Stark diz abertamente que odeia o Tolkien. Essa frase foi interpretada como uma provocação do escritor, para gerar repercussão na época dos lançamentos dos filmes do Hobbit. Tony Stark é de Gêmeos. Nos quadrinhos da Marvel, Tony Stark, também conhecido como Homem de Ferro, nasceu em 29 de maio de 1970. Essa informação foi estabelecida em várias histórias, como em Homem de Ferro 1, volume 3, de 98. Sobre o Homem de Ferro, isso era tudo. Se você chegou até aqui, não esquece de comentar. E qual personagem e herói você quer ver no próximo vídeo? Comenta aí embaixo.